Olá, eu me chamo Edivaldo Júnior, sou técnico em enfermagem e graduando em enfermagem. O tema da aula de hoje é síncope, um tema crucial principalmente para os indivíduos que desejam ingressar na classe/área de urgência e emergência e unidade de terapia intensiva. Seja você enfermeiro, seja você técnico em enfermagem, seja em um âmbito de multiprofissionalidade, ou seja, médico, além da enfermagem, seja até mesmo um socorrista. Você é capaz de compreender o assunto e, portanto, deve saber. Então, se é do seu interesse, vamos lá. Edivaldo, o que é uma síncope? Síncope é um termo técnico, ou seja, é um nome científico, para desmaio. Sempre que você ouvir do médico a seguinte frase: a sua mãe teve uma síncope, então significa que a sua mãe teve um desmaio, entendeu? Mas o que é um desmaio? Desmaio é quando existe uma baixa quantidade, eu vou até exemplificar aqui, certo? Deixa eu descer para cá. Posso deixar aqui mesmo, isso, pronto. Quando eu falo desmaio, o desmaio ele é gerado por uma baixa quantidade ou uma ausência na quantidade de oxigênio no cérebro. Porque veja bem, como você já sabe, ou pelo menos deveria saber, o sangue ele é levado para todas as partes do corpo por meio das artérias e ele volta ao coração através da veia cava superior e inferior que caem no átrio direito, certo? Então, o sangue que vai, ele é o sangue oxigenado e o que vem é o desoxigenado. O sangue oxigenado, como o próprio nome fala, ele é um sangue rico em oxigênio. E o oxigênio ele é essencial para realizar funções vitais, certo? Funções teciduais dos tecidos. Quando o cérebro ele possui oxigênio, por exemplo, ele realiza funções extraordinárias, funções vitais, como por exemplo, ele permite você visualizar alguma coisa, visão, ele permite fazer com que você guarde algo na memória, certo? Através do circuito de papéis e lobo temporal, que não vem muito ao caso agora. Ele te permite, por exemplo, ter percepção sensorial propriamente dita, mas a partir do momento que existe um déficit, uma baixa quantidade ou uma ausência de oxigênio no cérebro, as atividades que antes ele fazia de maneira comumente, agora já não faz mais. Então, a partir do momento, recapitulando, que existe uma baixa quantidade ou uma ausência de oxigênio no cérebro, o desmaio acontece. Porque se o cérebro não tem o que mantém ele funcionando, que é o oxigênio, é claro que ele vai desligar. Porque lembre bem do que eu vou dizer agora. Você possui literalmente 78 órgãos. Porém, embora eu ouça muitas pessoas falando que o coração é o órgão mais importante, o pulmão é o órgão mais importante. Porém, eu discordo. Eu discordo totalmente, porque assim, o que faz com que tanto o seu pulmão quanto o coração funcionem, adivinha quem é? É o sistema neurológico, é o cérebro. Porque para o coração funcionar, ele exige, por exemplo, a ação do nervo vago, que eu vou falar em breve, certo? Para que o pulmão funcione, ele precisa de nervo vago. Para que o coração funcione, só dando uma leve exemplificada, existe um circuito de nervos que se localiza no interior do coração, que muitos chamam de sistema elétrico cardíaco, que ele literalmente auxilia na ida e vinda de estímulos nervosos do coração, tá? Então, assim, isso é muito importante. É extremamente importante de compreender. Então, se eu tenho uma baixa quantidade ou uma ausência na quantidade de oxigênio no cérebro, eu vou ter um desmaio, porque o oxigênio é vital para realizar atividades cerebrais, teciduais. Então, sem ele, existem problemas, existem déficits. E assim como eu costumo dizer em tudo na minha vida, veja bem, a síncope ela é gerada por alguma coisa. Eu costumo dizer que tudo na vida é gerado por alguma coisa, nada acontece em vão, tudo tem um propósito.
Se você desmaiou, teve uma causa. Se seu coração parou, teve uma causa. Agora, a questão é, qual é a causa? Existem 3 tipos básicos, pessoal, de síncope, de desmaio. A síncope de causa vasovagal, ortostática e cardíaca. Quando eu falo que uma síncope teve uma origem vasovagal, isso significa que eu estou me referindo ao nervo vago. Alguma coisa afetou o nervo vago e isso gerou o desmaio. Mas o que é nervo vago? Existem nervos, chamados de 12 pares de nervos cranianos. Eles controlam todas as funções do pescoço até o crânio. Do crânio até o pescoço. Todos os 12 controlam, certo? Só que existe um deles que é muito importante. O nome dele é nervo vago. Ele controla órgãos específicos, como a faringe, que participa ativamente tanto em uma função literalmente digestiva propriamente dita, quanto respiratória, e a própria laringe, que possui uma função intrínseca na respiração, fazendo parte das vias aéreas superiores. Ele também controla o coração e o pulmão. Então, qualquer pressão que é feita no nervo vago ou qualquer coisa que altere a sua funcionalidade pode gerar um desmaio. Porque se o principal nervo que controla a frequência cardíaca, que controla o coração, teve uma alteração, teve uma pressão, é comum que a frequência cardíaca, pressão arterial e pulso diminuam, o sangue não vai chegar suficientemente até o cérebro e você vai desligar por não ter oxigênio o suficiente. Por que não? Porque o pulmão foi afetado. Você não conseguiu literalmente respirar direito porque o seu nervo foi afetado. Entendeu? Porque lembra que ele controla tanto o coração quanto o pulmão. Com um coração batendo lento e com pulmões que não conseguem inspirar e expirar direito, manter um ciclo respiratório direito, é comum que menos oxigênio chegue até o cérebro e, portanto, você vai desmaiar. Certo? Quando eu falo síncope de causa ortostática, eu estou me referindo a todo desmaio gerado por uma pressão baixa. Sabe aqueles indivíduos que possuem uma pressão muito baixa? Correto. Essa pressão baixa faz com que eles desmaiem. Mas por quê? Me explique a fisiologia, por favor. Simples. Se a pressão arterial está baixa, logo, a frequência cardíaca, a quantidade de batimentos desse coração está baixo. E o pulso também. Logo, menos sangue vai chegar até o cérebro. Logo, menos oxigênio vai chegar até o cérebro. E, portanto, você vai desmaiar. Lembra por quê? Exato. Porque com a baixa quantidade de oxigênio no cérebro, ou uma ausência dele, você desmaia. Porque o oxigênio ele é vital, ele é essencial para realizar qualquer atividade tecidual. E o cérebro ele é constituído intrinsecamente, de maneira totalmente fundamentalizada, de tecido nervoso. Então, sem oxigênio não tem como funcionar. Quando eu falo desmaio de causa cardíaca, veja bem, qualquer condição cardíaca que gere um desmaio, isso é uma síncope de causa cardíaca. Foi um desmaio gerado por uma doença cardíaca. Exemplificando, insuficiência cardíaca congestiva. ICC é uma cardiopatia, é uma doença cardíaca que é gerada pelo fato do coração estar deficiente. O coração, ele não bate da maneira correta, ele bate de maneira mais lenta. Sabe por quê? Por conta de uma hipertrofia ventricular esquerda. Um paciente com insuficiência cardíaca congestiva, ele começa a se esforçar. O coração desse paciente começa a se esforçar demais. Vai chegar um ponto de que o ventrículo esquerdo dele, por exemplo, vai começar a ganhar volume, porque não sei se você sabe, mas as câmaras cardíacas, elas são constituídas de músculos e uma membrana, que é literalmente o endocárdio. Quando a musculatura dessa região, que é o famoso tecido muscular estriado cardíaco, por exemplo,
quando essa musculatura ela começa a ganhar volume demasiadamente, não é os átrios, é o ventrículo esquerdo. Quando ele começa a ficar mais volumoso, quando essa musculatura começa a ficar mais volumosa, é comum que toda vez que o coração for ejetar sangue para a aorta e da aorta para o corpo, seja levada uma baixa quantidade. Porque lembre bem disso. É muito comum que você confunda hipertrofia da academia com uma hipertrofia do coração. É muito bom você hipertrofiar na academia, porque você está treinando, você está degradando a musculatura estriada esquelética, e isso é muito bom. Mas quando nós falamos de hipertrofia ventricular esquerda, não. Porque isso vai aumentar o volume desse músculo no ventrículo esquerdo, e todas as vezes que esse seu ventrículo for ejetar sangue, vai ser em baixa quantidade. Portanto, terá essa dificuldade intrínseca. E aqui está um meio rápido de você compreender como é que deve ser feito uma reversão de um desmaio. O ser deve estar deitado, com pernas levantadas para cima, em uma cadeira, para que esse sangue retorne para o cérebro e assim faça-o voltar a funcionar. Espero que tenham gostado e muito obrigado pela atenção, certo?